Olá, pessoal! Vamos ao nosso bate-papo de hoje? O assunto é classificação das normas penais. Antes da gente entrar na classificação, eu achei interessante a gente fazer aquela diferenciação e relembrarmos a diferenciação existente entre norma penal e lei penal. A norma penal, ela é uma espécie do gênero norma jurídica. Então, o que vem a ser a norma jurídica? A norma jurídica é um modelo de conduta imposto pelo Estado para que nós tenhamos em sociedade. Então, o Estado ele vai impor uma conduta, um comportamento das pessoas para que a coexistência em sociedade se torne possível. A norma penal ela vai cumprir também essa finalidade, afinal ela é gênero da norma jurídica. Só que é importante, para a gente deixar assim bem mais claro esse conceito, destacar que a norma penal ela vai desempenhar duas finalidades. Na verdade, ela detém duas características bem marcantes, que é a característica da valoração e a característica da determinação. Então, por isso que a gente pode afirmar que a norma penal ela é valorativa e determinativa. Como assim? Na valoração, a gente tem a escolha do bem jurídico penal. Então, o Estado, ele vai elencar qual bem jurídico é merecedor da proteção do direito penal. A partir do momento que ele faz essa escolha, ele decide quais valores vão receber a proteção penal, ele passa a constituir aquele conceito de bem jurídico penal, ou seja, aquele valor, aquele bem passou a receber a proteção do direito penal. Na etapa seguinte, ele começa a fazer uma valoração a respeito das condutas. E aí, nessa valoração, como resultado dessa valoração, a gente pode ter uma valoração positiva ou uma valoração negativa. O que significa isso? A valoração positiva significa afirmar que aquela conduta serve para proteger o bem jurídico penal. Então, algumas condutas vão receber essa carga positiva porque elas vão exatamente fazer essa função de proteção àquele bem jurídico penal. Por outro lado, a valoração negativa que vai recair sobre a conduta é exatamente quando aquela conduta prejudica, lesiona o nosso bem jurídico penal. Então, eu faço a escolha do bem jurídico e eu vou também valorar as condutas que beneficiam e as condutas que prejudicam. Dessa valoração das condutas em torno do bem jurídico penal é que a gente tem aquele conceito de ação da valor, melhor dizendo, da conduta e desvalor da conduta. Eliminada essa etapa, eu passo para a etapa seguinte, da determinação. Ou seja, eu já valorei, eu já fiz um juízo de valor. Então, agora eu vou determinar que as pessoas tenham certos comportamentos em sociedade, tendo em vista sempre o nosso bem jurídico penal. Neste momento, então, pessoal, é que o Estado ele vai criar aquelas duas normas penais. A gente tem uma norma penal proibitiva e uma norma penal mandamental. Por quê? Tendo em vista, então, a valoração feita em torno do bem jurídico, o Estado ele vai proibir algumas condutas que vão lesionar o bem jurídico penal, por isso eu tenho, então, uma norma penal proibitiva, ou, ao contrário, o Estado vai verificar que alguns comportamentos são necessários para a conservação daquele bem jurídico, ou para não haver uma lesão àquele bem jurídico. Então, quando ele ordena que a gente faça alguma coisa, nós estaremos diante de uma norma penal mandamental. Feito essa análise em torno da norma penal, nos surge a seguinte indagação. Então, o que é a lei penal? Repare o seguinte, tudo isso que nós estamos falando, esse modelo de conduta que se refere à norma penal, eu preciso saber, você precisa saber, todos nós precisamos saber qual é
o modelo de conduta que o Estado quer que nós tenhamos em sociedade para a proteção, preservação desse bem jurídico penal. E como que ele, Estado, vai fazer com que nós tenhamos esse conhecimento? Através da lei. Por isso que o Regis Prado fala que a lei é o revestimento formal da norma penal. Porque se não houver a lei, a gente não toma conhecimento de qual comportamento nós podemos praticar e qual comportamento nós não podemos praticar. Então, essa é a diferenciação entre norma penal e lei penal. A norma penal é esse modelo de conduta imperativo que tem essa característica de valoração e determinação, e a lei penal vem como dando forma, corpo, concretizando esse modelo de conduta exigida pelo Estado. Então, quando nós enxergamos o Código Penal, quando nós analisamos o Código Penal, nós estamos nos deparando ali a lei que traz com ela essa carga da norma penal. Analisado isso, pessoal, a gente já pode então entrar finalmente na classificação das normas penais. E aqui na classificação, a doutrina costuma dividi-la em dois grupos: norma penal incriminadora e norma penal não incriminadora. Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho, rapidinho, só um minutinho.